conhecimento da sua história e de técnicas para você escrever aquela história, tá? Porque são duas coisas diferentes. Você pode ter muito conhecimento em técnicas. Eu li tantos livros de técnica, conheço a técnica tal, a técnica X, sei o que é um plot twist, sei o que é um flashback, sei o que é não sei o que, mas não ter conhecimento do que você vai escrever, né? Do tema, da temática daquela história. Aí uma coisa não adianta a outra, né? Eu vejo muita gente que é dicionário de escrita criativa, adoro usar uns termos bem difíceis, mas na hora de praticar mesmo e colocar e conseguir encaixar a temática da história ali dentro, não sabe usar as ferramentas. Não adianta você ter uma caixinha de ferramentas, saber o nome de todas elas, mas não saber como botá-las em prática. Na história é a mesma coisa. Você tem todas as técnicas. É preciso, sim, você ter conhecimento de técnica para você escrever uma história melhor. Mas mais ainda, você precisa ter conhecimento da sua narrativa, do que você vai escrever, de quais são aquelas suas temáticas. Importante, o seu cérebro, ele não consegue criar nada sozinho. Não culpe ele por não ter ideias, né? Culpe você por não alimentar a sua mente de conhecimento. Quando a pessoa está criando a história, ela fica muito empolgada para criar os pontos principais de personagens, principalmente as pessoas se agarram aos personagens e as ideias e as sequências, os eventos daquela história. Só que não é bem assim que a coisa funciona, né? Não pode ser assim que as coisas funcionam. Por quê? Existe, por exemplo, o universo que aquela história precisa se construir. Existem detalhes de temática, de pesquisa. A Jaque tá aqui na live do Instagram, a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Sobre a questão do processo de revisão. Um dos pontos do processo de revisão é você achar coerência nos detalhes, nas informações que você coloca. Quanto mais detalhes você tem para sua história, quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai passar aquela história para o seu leitor. Você vai conseguir transformar aquele mundo em algo tão real, com tantos detalhes suficientes, que o seu leitor acredite que aquele universo é real. E não tem nada melhor, mesmo sendo ficção, do que a sua história parecer real para o leitor, sabe? Que enquanto ele lê, ele tá vivendo de fato aquela narrativa e atendendo, né? Gostando daquela experiência que ele vai vivendo. Então, não culpe se o seu cérebro às vezes não consegue criar determinadas ideias. Porque o problema é que você não alimentou a sua mente, com conhecimento suficiente. Como fazer isso, Juliana? Então, pesquise sobre a sua narrativa, sobre a sua temática. Em um dos meus livros, The One Shot do Quente como Cachorro Quente, tem uma cena em que o personagem ele tá cozinhando numa barraquinha de rua da Tailândia. Eu nunca fui na Tailândia, nunca comi numa barraquinha de rua da Tailândia e eu não sei como se fazia aquele prato. Eu precisei assistir documentários, assistir vídeos no YouTube de turistas, de pessoas fazendo, de vídeos de lá de pessoas fazendo aquele prato, entendendo como é que se fazia, para que eu conseguisse construir aquela cena. Caso contrário, como eu nunca tive acesso a essa experiência, eu nunca teria construído ela, eu nunca conseguiria construir, pelo menos não do jeito que foi. Então, não culpe seu cérebro, você não tá tendo ideias. Não, a culpa é sua, que não tá alimentando o seu cérebro de conhecimento. Tome a responsabilidade para você. E o conhecimento precisa ser focado na sua narrativa, ou seja, a sua temática é, por exemplo, de fantasia. Vá estudar sobre mundos de fantasia e não é necessariamente você pegar um universo e se inspirar e sugar ele até o fim. Caso contrário, você pode até correr o risco de fazer algo muito semelhante e aquela coisa chata que nenhum autor quer, a pessoa ficar apontando, sua história parece muito com a história XPTO. Não necessariamente você vai plagiar a história, né? Só que ainda assim, você pegar muita referência de um mesmo lugar faz a história ficar muito parecida, às vezes muito superficial, então não faça isso. Tenha múltiplos universos aos quais você consiga tirar inspirações dali. Quanto mais pluralidade de universos você tiver, mais ideias você vai ter, ideias diferentes. Porque também se você vê mais do mesmo, pior é. E aí vai um pouco além também. Além de pegar coisas referentes à sua narrativa, ao gênero literário que você está escrevendo, consumir
constantemente. Quanto que eu devo consumir? Não é ler um livro só, não é assistir um filme, nem tampouco fazer um ou outro, é fazer os dois, é ler e assistir. Porque eu sei, eu também não sou a pessoa, não sou a rata de biblioteca, né? Na minha época se falava assim, não sou aquela pessoa que devora 300 livros em uma semana, não sou. Eu realmente gosto muito mais de assistir, eu gosto da experiência do audiovisual, mais até do que da leitura. Ah, Juliana, mas você é escritora? Sim, mas ainda assim, mas são gostos, fazer o quê? Paciência. Mas eu sei o quanto é importante como agente escritor não só assistir. Ao assistir é rápido, né? É um consumo, é tipo um miojo, é instantâneo. Você consegue ter ideias ali de forma mais rápida, você consegue consumir aquela história em 1 hora no máximo, né? Quando é um filme, quando é uma série um pouco mais, mas enfim, é mais rápido, entendo. Você realmente pode tirar ideias dali, mas como escritor você necessariamente precisa ter um livro, você precisa ter um livro para te guiar, você precisa ler para entender como o autor passou aquela mensagem naquele texto, como que ele apresentou aquele personagem, como que ele descreveu aquela cena, como que ele apresentou aquele cenário, porque de nada adianta, gente, são meios diferentes de entretenimento, né, são canais diferentes. Uma coisa é o livro, é o como você narra aquele livro. Isso eu pego muito nos meus alunos. Dentro da jornada Aprendiz Escritor, eu puxo um pouco a orelha deles, porque às vezes eles me apresentam a história de uma narração muito superficial, sabe? Como se tivesse narrando um jogo de futebol e fulano pegou, passou pra ciclano, foi e gol. É muito rápido, não tem emoção, não tem a construção dos cenários, porque acaba sendo rápido, superficial, porque às vezes a pessoa pega muita inspiração dos filmes, mas esquece de tentar se basear dentro da própria literatura. E é necessário. Mesmo você querendo criar o seu próprio jeito de escrever, ainda assim tem coisas que você não pode deixar de fora. Você não pode deixar de fora colocar emoção dentro da história, né? Ontem até um aluno meu me perguntou, Gil, qual é a importância da descrição? É isso, é você colocar a emoção e fazer a imersão do leitor dentro daquela história. Se você for muito rápido e objetivo, a pessoa ela vai entender a história, né? Tipo, entender no sentido de o que o personagem fez. Ele levantou, foi até a porta, abriu a porta, saiu, ponto. Mas só isso. Ele vai entender o passo a passo da história, mas não vai se imergir dentro daquela história, ele não vai saber o que o personagem estava pensando, por que ele levantou, por que ele saiu, o que tinha em volta dele, então isso é necessário. E se isso é justamente as coisas que te bloqueiam, quanto mais conhecimento você tiver sobre essas narrativas semelhantes à sua, melhor. E aí, além também, né, buscar coisas que não sejam necessariamente só sobre a sua narrativa. Se você está escrevendo uma história de fantasia, não fique só lendo fantasia. Busque outras histórias também que sejam de temáticas completamente diferentes do que as suas, que às vezes é justamente lá que você pode tirar boas ideias. Outra coisa é a vida. Gente, a vida. Não tem inspiração melhor do que a vida real. Tem sempre alguma coisa inusitada acontecendo na nossa vida. Tem histórias reais oficiais, que às vezes a gente olha e fala assim, isso não é possível, nem na ficção isso aconteceria. Pois é, então pesquise. Às vezes você, lugares de pesquisa para pesquisar fatos reais que você pode usar na sua história. Pesquisar muito esses sites de fatos curiosos, curiosidades, né? História, tipo Discovery Channel da vida. E coisas até atuais, sabe? Notícias. Eu gosto muito de lembrar a referência dos MIBs, o Homem de Preto, que eles pegavam aqueles jornais bem do interior, né, que eram reportagens que quase ninguém dava atenção, eram fatos bizarros, porque ali eles encontravam, de fato, as aparições dos extraterrestres, né? Não que você vai encontrar a aparição de um extraterrestre, mas às vezes é exatamente nesses lugares isolados, nesses tabloidezinhos, que são um pouco clickbaits, alguns deles, mas talvez você possa tirar ali alguma inspiração, às vezes, que seja, bizarra, mas que seja útil para sua história.